E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui mais uma vez, continuando nossa discussão. Falamos sobre mitose, ameiose, gametogênese. Agora vamos falar de um desequilíbrio na divisão celular mais comum. Normalmente a divisão mitótica permite o crescimento de um organismo pluricelular, a regeneração de lesões ou a reprodução de organismos eucariontes unicelulares como amebas. Porém, se eu tiver um erro em um ou mais genes que regulam a atividade mitótica, eu posso ter agora divisões celulares mitóticas sem necessidade. E o excesso de células pode prejudicar o funcionamento de um órgão, inviabilizando até a vida do indivíduo. Então, nós vamos falar agora sobre o câncer. Câncer nada mais é do que mitose sem controle. Por que está acontecendo isso? Todas as atividades de uma célula são reguladas por sequências de nucleotídeos, sequências de moléculas de DNA chamadas de genes. Se esses genes sofrem mutações, não apenas uma, mas várias mutações, hoje vários autores dizem que nós precisaríamos ter, dentre os vários genes que regulam a divisão celular, que nós já identificamos algumas dezenas com o projeto Genoma Humano, com o PGH, nós teríamos que ter pelo menos 4 ou mais mutações em diferentes genes para que o indivíduo agora apresentasse uma multiplicação desenfreada de células pelo corpo. Ah, Michel, mas excesso de células vai me prejudicar, vai me matar? Sim. Imagina agora se eu tiver excesso de células no pulmão, e aí o alvéolo, com excesso de células agora, se torna denso demais e não permite a troca de gases, não permite a hematose. A pessoa morre por asfixia. E se o fígado agora, numa área, numa determinada região, era para você ter agora 1000 células, por excesso de células você vai ter 20.000. Essas células serão menores, não conseguirão trabalhar, uma pressiona a outra, o metabolismo hepático não poderá ser feito com eficiência, consequentemente, esse fígado para de funcionar. Isso leva o indivíduo a óbito. E por aí vai. Então, diversos órgãos podem apresentar tumores, câncer por multiplicação desenfreada de células. Perfeito. Então, vamos definir o que é o câncer exatamente. Câncer é o crescimento desordenado de células e essas células podem invadir outros tecidos e órgãos. E aí se espalha para outras regiões do corpo. Quando você encontra um conjunto de células se multiplicando exageradamente, mas que não é originado naquele órgão onde foi encontrado, veio de outro, você tem uma metástase. Então, espera aí. Eu encontrei agora um aglomerado excessivo de células no fígado. Vou fazer uma biópsia, fazer uma análise, e aí você encontra, de repente, agora excesso de cristais de fosfato e carbonato de cálcio nessas células. Ué, essas células então são no fígado. Essas células são no tecido conjuntivo ósseo. Ah, então isso é um tumor ósseo, onde algumas células multiplicaram exageradamente, caíram na corrente sanguínea e foram levadas até o fígado. Então você tem uma metástase de um tumor ósseo desenvolvendo no fígado. E por aí vai. Tá? Então nós temos agora a possibilidade do câncer começar num órgão e se espalhar para outros órgãos, e se espalhar pelo corpo todo, e assim afetar ao mesmo tempo a atividade de diversos órgãos, o que pode levar o indivíduo à morte. De onde vem isso? Alterações nos genes que regulam a divisão celular. Espera aí, essas alterações, essas mutações gênicas podem ter ocorrido no indivíduo. Então, o indivíduo nasce normal, mas se submeteu a algo que favoreceu a mutação, como uma radiação ionizante, ou simplesmente por azar, ele teve um erro durante a duplicação de DNA e aí formou um gene agora com uma sequência alterada de nucleotídeos, produziu uma proteína diferente que estimulou excessivamente a multiplicação celular. Mas pode ser que a mutação não aconteceu em você, você recebeu essa mutação. Existe a possibilidade dessas mutações serem transmitidas de pai para filho por herança genética, já vieram nos gametas. Por isso que um oncologista vai conversar com seu paciente, ele pergunta: quais são seus hábitos de vida, para saber se você pode ter sido exposto a algo que favoreça uma mutação em um dos genes que regula a divisão celular, como o hábito do fumo, ou ele também pergunta: você tem mais algum caso de câncer na família? Ah, não tenho nenhum? Beleza. Então a chance de transmissão agora é menor. Ah, não, mas eu tenho meu pai,
meu tio, um irmão, um primo. Se você tem mais de um caso em mais de uma geração na família, existe a chance de que esteja ocorrendo transmissão hereditária, que essa mutação seja encontrada nos gametas e possa ter sido passado para você. Isso não é um atestado de óbito, uma fatalidade. Ah, você vai ter câncer porque o seu pai teve. Não. Isso quer dizer que você tem mais possibilidade de desenvolver do que alguém que nunca teve. É simplesmente probabilidade. É uma estatística, não é uma certeza, não é um atestado. Peraí, e o que pode causar o câncer? Quais são os fatores mutagênicos ambientais que merecem nossa atenção? Radiações ionizantes que quebram a molécula de DNA. Se quebrar o DNA num gene essencial para a célula funcionar, a célula morre. Mas se quebrar o DNA em um dos genes que regula a divisão celular, isso pode levar a célula a se multiplicar, pode causar uma mutação. Raios ultravioleta estão há anos associados a tumores na pele, são pouco penetrantes, então afetar células periféricas do corpo. Raios X que nós usamos para a radiografia. Ah, Michel, então não posso tirar uma radiografia? Não, não foi isso que eu disse. O uso contínuo, a exposição contínua, o famoso ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai lá e por pouquíssimos segundos, milissegundos, se expõe à radiação só para queimar agora o filme fotográfico e fazer uma impressão de órgãos internos, isso não vai te causar câncer. A não ser que você tenha agora, seja uma gestante e tenha um embrião frágil em desenvolvimento dentro de você, ele pode ser afetado. Por isso que gestantes não são recomendadas agora para realizarem as chapas de raio-x. Você tem que avisar que só numa emergência que você vai fazer isso. Agora, uma pessoa normal ficou ali pouquíssimo tempo, não vai ter essa exposição. Mas o operador, o técnico em radiologia, ele não fica do seu lado toda hora. Ele vai para trás de uma proteção de chumbo, ele não vai ficar perto, porque ele vai trabalhar ali, vai receber radiação continuamente. Então ele vai ter insalubridade, ele vai ter agora um horário reduzido, ele vai se aposentar mais cedo. Então o técnico em cardiologia tem um risco na sua profissão e por isso ele tem determinados direitos adquiridos para tentar agora salvaguardá-lo. Nós temos também, assim, estava me esquecendo, radiações gama, não são raios Y, não, como já me colocaram em prova, raios gama, que vêm de explosões nucleares, que vêm de reatores nucleares. Essas têm elevado poder mutagênico, porque vão quebrar moléculas orgânicas, agora vão romper ligações com a beleza. São radiações altamente ionizantes, então são muito perigosas. Ora, nós temos também substâncias químicas que oxidam moléculas orgânicas e aí podem oxidar o DNA, causando uma quebra. E aí nós temos nicotina, mesmo o álcool pode causar isso. Ah, mas é um copo de cerveja fazer isso? Não. Aí eu uso contínuo. De novo, eu água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Infelizmente, o cigarro tem centenas de substâncias cancerígenas, carcinogênicas, e o nível seguro para elas tende a zero. Ou seja, não importa se você fuma um cigarro ou 10 cigarros, sua chance de desenvolver agora o câncer é altíssima. Por isso que não se pode mais usar o termo cigarro light, porque não existe cigarro light. Não adianta ter baixo teor de nicotina e alcatrão, vai ser cancerígeno do mesmo jeito. E tão perigoso, vários casos descritos na medicina, de fumantes passivos. Fumantes agora, perdão, pessoas que convivem com fumantes, que estão no ambiente agora onde tem fumantes, e só por inalarem o mesmo ar contaminado, acabam desenvolvendo tumores. Ou seja, você pode não ser fumante, simplesmente conviver com quem fuma e aí desenvolver um problema sério. Ora, mostrando aqui um esquema extremamente didático, como é que seria agora, vou botar aqui embaixo, o desenvolvimento. Então, como está bem descrito, e eu já comentei com vocês, as células do corpo se renovam o tempo todo através de um processo mitótico, só que elas têm uma velocidade de multiplicação. A gente vai determinar isso no ciclo celular pelo período G1. Então ela tem o tempo de maturação, trabalho, para depois entrar em divisão se houver a necessidade apenas. Aí, quando eu tenho agora um erro e forma uma célula que faz um período G1 extremamente curto e já começa a duplicar o DNA na fase S e se preparar para uma nova divisão. Essa célula mutagênica, com a mutação, que sofreu a mutação, essa célula cancerosa, ela vai se multiplicar rapidamente. Espera aí, ela pode ser atacada? Pode. Nossos glóbulos brancos podem identificar essas células como defeituosas e atacá-las. O problema é quando a gente não ataca mais, a gente não identifica mais elas como defeituosas. Aí elas começam
a se multiplicar rapidamente, uma PG de razão 2, uma progressão geométrica de razão 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, aumentando agora a sua quantidade, pressionando vasos sanguíneos, pressionando órgãos cavitários, dificultando sua atividade e levando a prejuízos para o organismo. E aí? Hoje, quando se fala em câncer, muitos já pensam, vou botar mais aqui para o cantinho, em literalmente uma sentença de morte. Não é bem assim. Vamos entender quais são os parâmetros. Então, aqui, à nossa esquerda, nós temos a distribuição normal das células de um tecido junto à lâmina basal de apoio. Então, você tem uma certa distribuição de células. Beleza? Ora, isso é o que eu espero encontrar um órgão normal num tecido normal. Tá bom. Se eu tiver um erro, alguns erros, algumas mutações em genes que regulam a divisão celular e eu tenho agora uma multiplicação exagerada, mas ainda se mantém o padrão de distribuição das células. As células ainda conseguem amadurecer. Isso é uma hiperplasia. Órgãos podem realizar hiperplasia agora por estímulo. É comum homens mais velhos terem hiperplasia prostática, mas é natural pelo esforço que a próstata fez ao longo do tempo com a idade avançada. Então você está com hiperplasia prostática, é câncer? Não, isso é natural, mas a gente vai manter a vigília para que isso não fuja ao controle. Aqui na hiperplasia, as células estão em maior quantidade no tecido, mas ainda mantém o padrão semelhante ao que é esperado no original. Ela teve um tempo de amadurecimento em G1. Quando você tem uma multiplicação desenfreada, as células têm o formato adequado, mas o padrão do tecido foi perdido, está totalmente agora bagunçado, aí você tem uma displasia. Aqui já seria agora o que alguns chamariam de pólipo e alguns médicos ficam na dúvida se já chamam de tumor benigno. Muitos preferem só chamar de tumor benigno quando as células amadurecem tão rápido que não tem nem tempo de amadurecimento, o G1 é extremamente curto, então as células são disformes, não tem o formato que se era esperado naquele tecido, naquele órgão. Aí você já fala em displasia severa, que pode também ser chamado de carcinoma. Isso é um tumor benigno sem dúvida nenhuma. Alguns autores já chamam a displasia mediana inicial de tumor benigno também. Só que já seria também uma verruga simplesmente na pele. Ah, então a verruga já é um câncer. Foi isso que eu disse. Aí que está o problema hoje da gente utilizar a linguagem de maneira popular sem o conceito clínico. Câncer mesmo pelo conceito clínico, é só quando você rompe a parede de vasos sanguíneos pelo crescimento desenfreado e essas células com grande potencial de multiplicação caem no sangue e são levadas para outra parte do corpo. Hoje nós chamamos isso de tumor maligno. Então a gente até vai falar mais para frente, ser benigno ou maligno não é que um é bom, outro é ruim. Um é menos pior e o outro é pior. O menos pior é aquele que está concentrado em apenas um local. Esse daqui normalmente você consegue extrair cirurgicamente. Mas, quando você tem ele espalhado pelo corpo, muitas vezes a extração cirúrgica não adianta, você teria que fazer várias cirurgias, extremamente arriscado. Então aqui você já tenta inibir a divisão celular. Então aqui você já tenta outros tratamentos como a quimioterapia, que a gente vai falar no finalzinho da aula. Quimioterapia seria o uso de substâncias químicas que inibem a divisão celular, que vai dar um monte de efeito colateral, porque você vai inibir mitose no corpo inteiro. Glóbulos brancos não vão se multiplicar para combater o invasor. Então você vai ter queda de imunidade quando fizer um tratamento quimioterápico. Então os efeitos colaterais são muito severos. Espera aí um pouquinho. Então, fechando aqui, vamos lembrar que essas células precisam de nutrientes. Então, nós observamos outro fenômeno. Tumores menores, por que eles crescem devagar no começo? Por que eles ficam no estado que a gente chama de dormente? Porque eles não têm vascularização próxima normalmente. Aí, o tumor está recebendo nutrientes por difusão de outras células. Opa, então está chegando pouca coisa, então o metabolismo dele é relativamente reduzido. Mas substâncias químicas são liberadas por tecidos em crescimento do nosso corpo. Esses são estimulantes da angiogênese, angiovasogênese origem de novos vasos sanguíneos. Então, um tumor pode liberar
fatores de angiogênese, substâncias químicas que estimulam a formação de novos vasos. Aí os vasos sanguíneos se ramificam na direção do tumor. Quando os vasos sanguíneos se ramificam na direção do tumor, opa! Tá chegando mais comida, tá chegando mais nutriente, multiplica mais rápido ainda porque tem mais substrato para trabalhar. Aí cresce mais rápido e é mais fácil estourar a parede de um vaso, uma célula cai na corrente sanguínea e vai ser levada pelo corpo. Então esses tumores vascularizados, mais próximos de grandes vasos, têm potencial agora de se espalhar pelo corpo. Ah, Michel, então todo tumor benigno vai virar maligno? Não necessariamente. Cada caso é um caso. Não sou médico, não sou clínico, sou biólogo. Minhas observações aqui são baseadas em estudo simples e direto. Mas todos os médicos falam que cada caso tem que ser avaliado. E é claro, o que todos concordam, quanto mais cedo você descobrir, melhor. Então, às vezes tem gente que fala, não vou fazer exame, vai que eu descubro que eu tenho alguma coisa. Esse é o contrário. Você não descobre, aí ele vai devagarzinho desenvolvendo, e aí quando você descobre já está grande demais. Não. Quanto mais cedo você descobrir, melhor. Mais eficiente pode ser o tratamento. Quanto mais cedo ele começar, menores serão os efeitos colaterais de tratamentos. Quanto mais cedo você começar, e menores serão possíveis sequelas. Quanto mais cedo você descobrir e começar o tratamento. A gente tem que deixar isso bem claro. A gente tem que desmistificar esse problema que você tem com câncer. Como eu falei para vocês, tirar minha imagenzinha daqui, uma mutação só normalmente não causa câncer. Então, você tem aqui uma célula normal, que tem uma certa velocidade de multiplicação. Ela tem uma mutação, vamos supor, a pessoa está fumando, se expôs a substâncias carcinogênicas, cancerígenas, como a nicotina, e aí causou uma mutação. Só isso não vai causar câncer. Mas essa mesma célula, a pessoa vai fumando continuamente, está sendo exposta a mais substâncias químicas oxidantes, quebra o DNA em outro ponto, outra mutação. Aí depois continua fumando, quebra em outro ponto, terceira mutação. Quando você tiver pelo menos 4 ou mais mutações, aí essa célula se multiplica tão rápido a ponto de causar problemas no órgão onde onde iniciou esse processo. Então, a partir daí é que nós podemos ter células tumorais benignas ou malignas. E as malignas são aquelas que têm potencial de se espalhar pelo corpo. Beleza? Então, aqui para a gente discutir a questão da hereditariedade. Isso é uma árvore genealógica em uma família onde nós temos casos de câncer de próstata. Ah, peraí. Então, existem diversos genes relacionados ao câncer de próstata que já conhecemos graças ao estudo do Projeto Genoma Humano, do PGH. Então, ele fala aqui em um caso de câncer prostático hereditário, ou HPC em inglês. Os indivíduos com o símbolo escuro têm o câncer. Os indivíduos com a linha cruzada já morreram. Quadradinho é o homem, bolinha é a mulher. Então nós temos agora indivíduos que apresentaram tumores prostáticos e morreram. E indivíduos que ainda estão vivos e apresentam o câncer. Esse aqui já morreu. Opa! Com tantos casos assim na família, deve haver uma hereditariedade. Mas espera aí, Michel. Vamos ver esses casos aqui. Só um instantinho. Poxa, então aqui tudo bem. Ah, o pai teve, o filho pode ter. Não é uma garantia, porque aqui, por exemplo, esses outros filhos não têm. Próstata é um órgão exclusivo do homem, só pode se manifestar em indivíduo do sexo masculino. Então, nesse caso, o pai teve e um dos filhos teve. Legal, fator hereditário praticamente certo. Beleza. Você vai ver outros casos como esse daqui, ó. Pai teve, filho teve. Legal. Ah, então, Michel, eu só posso olhar para o pai? Então, se o pai tem, eu vou ter chance de ter. E se meu pai não tem, eu não tenho chance. Não foi isso que eu disse. Espera aí. Se o pai teve, você tem mais chance de desenvolver. Mas não quer dizer que se o pai não teve, você também não tem. Vejam aqui esses outros exemplos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 indivíduos com câncer de próstata, mas quem está na família aqui, ó, é a mãe. Então pode ser que a mãe tinha o gene e não manifestou nela, porque ela não tem próstata na mente, é claro, mas esse gene foi passado para os descendentes e manifestou. Ou veio do pai, mesmo vindo de outra família, não manifestou nele e passou para os descendentes. Aqui a gente pode ver, ó, o pai não apresenta, e apresentaram. Pode ser que não manifestou nele por fatores diversos, desde alimentação, hábitos de vida,
mas esse gene, quando foi passado para os descendentes, acabou se manifestando. Então, é o que eu falo, cada caso é um caso. O que a gente tem que fazer? Ver as estatísticas. A partir de quantos anos de vida eu devo agora começar a fazer exames periódicos com a próstata, exames de colo de útero? Todos esses dados são conhecidos clinicamente e devem ser usados a nosso favor. Como falei, lembrando, vamos deixar descrito aqui para vocês, o que é um tumor benigno? Não é que ele é bom. Ele normalmente tem uma velocidade menor de multiplicação celular, formando nódulos, ou quando estão em órgãos cavitários, como o intestino, você forma um pólipo na garganta, por exemplo, na faringe, concentrado em um único órgão, só fica ali. Porém, eu tenho também tumores malignos. O que é o tumor maligno? Tem uma velocidade maior de multiplicação, rompe a lâmina basal, rompe a parede de vasos sanguíneos, cai na corrente sanguínea. E aí o sangue leva para outras partes do corpo, formando novos tumores em outros órgãos. Como é que eu chamo esses tumores? Metástase. Então você faz uma biópsia do tumor. E aí eles vão falar, olha, em laboratório fizemos determinados testes e evidenciamos que pela velocidade de crescimento, pelas características das células, pelo tempo que durou o G1 agora, por certas proteínas que ele apresenta, ele é benigno. Ah, então vamos fazer uma cirurgia, tira o local, tira algumas células ao redor para ter certeza que está pegando tudo. Beleza. Ah, não. Esse daqui, pela velocidade de multiplicação e tal, ele é maligno. Então pode já ter espalhado pelo corpo. Aí, pode-se até fazer a cirurgia para extrair o maior deles, o inicial, mas provavelmente já espalhou pelo corpo. Você faz quimioterapia, mesmo que seja preventiva. Ah, não tem nada, mas faz uma preventiva logo depois da cirurgia para ter certeza que não tem nada espalhando e vai fazer exames periódicos, manter a vigília para ter certeza agora que você não vai ter uma reincidência, uma recidiva. Tá legal? E aí, estatisticamente, quais são os principais tipos de câncer quanto à incidência? Em homens, nós encontramos maior incidência em tumores respiratórios e no tubo digestório. Pulmão, estômago, próstata está em terceiro lugar. Agora, nas mulheres, estatisticamente, o que nós observamos com os casos atendidos clinicamente? Câncer de mama tem maior incidência, depois tubo digestório, aparelho respiratório, tubo digestório no estômago e colo do útero em quinto lugar. Então, análise clínica se faz necessária, preventiva, periódica. Se você já tem caso na família, você tem que começar mais cedo ainda. Ah, então, próstata. Quando você tem que fazer o primeiro exame? A média que se tem é por volta dos 40 anos de idade. Beleza. Ah, mas eu tenho um caso na família. Então você antecipa. Aí você vai ao médico e ele fala, olha, vamos fazer com 35 porque o caso foi esse. Ah, não, era um caso mais severo, vamos fazer com 25. Ah, não, era um caso tranquilo, pode fazer com 40. A análise deve ser feita pelo médico, não pelo Google, pelo amor de Deus, não pelo grupo de WhatsApp da família. Tá? Só para a gente entender, por dados da OMS, o que nós temos aqui? Casos estimados, novos casos, e mortalidade dentro desses casos. Ou seja, qual câncer mata mais? Então, nós vamos ter muito mais casos de tumores prostáticos até 2050, por dados da OMS. Provavelmente nós vamos ter 220 milhões de novos casos atuais. Mas todos morrem? Não, a incidência agora, a taxa de mortalidade do câncer de próstata é menor. Quem mais mata não é câncer de próstata, ele tem grande incidência, mas quem tem grande mortalidade é câncer de pulmão. Câncer de pulmão, de 91 milhões de novos casos que devemos ter no mundo, nós provavelmente teremos 88 milhões de mortes. Pelo amor de Deus. Então isso é um dado assustador. Cigarro mata. E as pessoas fumam até hoje mesmo sabendo disso. Tudo bem, antes dos anos 60 você tinha essa noção. Mas nos anos 50 e 60, observando a grande incidência de pessoas que fumavam, desenvolvendo também tumores, mesmo assim até hoje é vendido. Então o cigarro só pode ser definido como uma droga legalizada, que faz mal comprovadamente, causa câncer, dentre outros problemas de impotência, problema circulatório, trombose, um monte de coisa. E ainda assim
é vendido legalmente. Quando eu olho, isso são os casos em homens. Quando eu olho em mulheres, a maior incidência de novos casos vai ser em câncer de mama, de 211 milhões de novos casos, mas não é o de maior mortalidade. Devem morrer por volta de 39 milhões, 40 milhões de mulheres até 2050. Mas, olha lá de novo o nosso querido câncer de pulmão. Nós temos mulheres fumantes. Então, o câncer de pulmão de 80 milhões de novos casos, o número de mulheres fumantes é menor que o de homens, somente por causa da questão do machismo. O cigarro sempre esteve associado a uma questão de poder e tal, por aí vai, não vamos discutir isso agora. De 80 milhões de novos casos, 68 milhões devem morrer. Peraí, então a taxa de mortalidade é altíssima também. Então, fumar mata. Fim da discussão. Você quer fumar? Beleza, a vida é tua, livre-arbítrio. Vai lá. Mas depois, a hora que der problema, não vai falar, eu não sabia. Ai, meu Deus, que mal que eu fiz para merecer isso. Fumou, trouxa. E aí, vamos olhar em dados aqui no Brasil. Nós temos agora, no geral, tá? Descrito aqui nessa tabela, casos em homens e em mulheres, e o total. E aqui dividido por região, para homens e para mulheres. Para que isso? Eu poderia chegar agora e falar, olha, tem maior incidência de câncer de mama na Amazônia, então a floresta amazônica causa câncer. Alguém podia chegar com uma conclusão maluca dessas. Não temos qualquer correlação. Em qualquer região que você olhar, por exemplo, maior incidência é de câncer prostático. Incidência, não falei mortalidade. Segundo lugar, estômago e pulmão. Por que estômago e pulmão junto? Porque a fumaça do cigarro também vai para o tubo digestório, né? Só que fuma não tem risco de câncer de pulmão. Tem risco também de câncer na faringe, esofágico, gástrico. E nas mulheres, não importa qual região, você tem maiores incidências de colo de útero e mama. Por isso que a ida ao ginecologista para aprender como faz o autoexame, exames periódicos, mesmo que seja mamografia, devem ser estimulados. Ora, vamos falar de alguns casos de tumores. Então, a gente tem, por exemplo, câncer de próstata. Muitos não sabem para que serve a próstata. A próstata é um órgão exclusivo do homem que ajuda, aqui, deixa eu colocar minha corzinha, que ajuda agora na micção, na eliminação da urina, na ereção peniana e até na ejaculação. E ele tem um certo volume. Espera aí, se eu tiver um crescimento exagerado de células, olha o aumento de volume dele. Isso prejudica o fluxo da urina, então começa a causar refluxo urinário. Isso prejudica agora a ereção. Isso prejudica até, como pode ver aqui, o final do tubo digestório, o fluxo fecal. Isso pode causar problemas agora até para a eliminação das fezes. Ah, mas espera aí. E aí? Como é que eu vou descobrir isso? Pô, a próstata está lá no quadril, dentro da bacia. Como é que eu vou descobrir agora isso, que ela está com esse problema? Ué, você pode agora descobrir com um simples exame, tocando aqui na região do reto, para ver se está havendo alguma pressão pelo crescimento exagerado. Esse exame, que é extremamente simples, é o que nós chamamos, aqui, é o que nós chamamos de exame de toque, que está demonstrado aqui, onde o médico, com um aparato adequado, com a luva, com o lubrificante, vai fazer o toque para verificar se existe uma dilatação excessiva na próstata. Esse exame é simples, pode ser feito em qualquer consultório e, infelizmente, por burrice, para não falar machismo idiota, porque machismo idiota é redundante, porque todo machismo é idiota, alguns homens não fazem esse exame porque acreditam que terão uma ofensa à sua masculinidade. Com todo respeito, esses estão merecendo ser extintos mesmo, se eles não vão fazer exame por causa de uma idiotice dessa. Ah, Michel, mas eu posso detectar de outra maneira? Pode, existem exames agora de radiologia, existem exames de sangue, onde eu vou detectar um antígeno produzido pela próstata, que é o PSA, antígeno prostático específico, mas só um deles vai me falar isso? Não. Então o que eu tenho que fazer? Usar tudo isso. Fazer o exame de toque,
fazer o exame do PSA, e tudo isso ajuda o médico a chegar numa conclusão. Quanto mais cedo você descobre, melhor o tratamento. Beleza. Esse tratamento pode ser desde uma raspagem da próstata para tirar agora um pequeno nódulo, até a retirada da próstata inteira, que aí você tem sequelas, como dificuldade para micção, dificuldade agora para manter ereção e por aí vai. Tá? Mulheres têm grande incidência do famoso câncer de mama. E o câncer de mama é causado por um crescimento desenfreado na glândula mamária. Esse crescimento pode ser estimulado por hormônios sexuais? Alguns dizem que sim. Isso aqui é polêmico. Existem trabalhos que associam até pílula anticoncepcional com o crescimento tanto mamários quanto uterinos, mas não dá para generalizar. Ah, então se eu tomar pílula anticoncepcional eu vou ter... Não, isso não existe. Aí vai muito da sensibilidade do indivíduo ao hormônio. Então, tem gente que nunca tomou anticoncepcional na vida, então é multifatorial. O que você tem que fazer então? Não sei exatamente o que está causando, são muitos fatores que podem causar, melhor fazer a vigília constante. E a vigília constante vem do autoexame, onde a mulher desde cedo, por isso tem que ir ao ginecologista desde a primeira menstruação, aprende a observar no espelho, aprende a fazer o autoexame do toque, tanto pontual quanto de maneira concêntrica, agora, partindo do centro, para ver se detecta alguma anomalia, algum nódulo. Pode ser que ela não veja agora nada e tenha um tumor do mesmo jeito. Por isso que tem que ir ao ginecologista com frequência, fazer exame de mamografia o mais cedo possível com orientação clínica, para que qualquer manifestação seja detectada o mais cedo possível. Porque senão você pode ter que fazer a mastectomia radical, como está demonstrado aqui, onde você tem que extrair a mama e os nódulos linfáticos próximos até os axilares, para ter certeza que não vai ficar agora nenhuma célula cancerosa ali, o que é um trauma para a mulher, sem dúvida nenhuma. Tumores uterinos, o útero tem grande desenvolvimento mitótico por causa do ciclo menstrual. Mas e agora, se eu tiver uma multiplicação de células, pode partir... Opa, deixa eu arrumar aqui minha marcação. Se eu tiver agora uma multiplicação de células, tanto a partir do colo do útero, quanto a partir agora mais próximo da cavidade uterina, esse crescimento para fora do corpo uterino, pressionando bexiga, pressionando intestino, e aí você tem que extrair o útero, fazer agora uma laparostomia, e aí automaticamente você se torna estéril. Isso é traumático também para a mulher, de qualquer maneira. Então, o que você tem que fazer? Exames periódicos, acompanhamento clínico com o ginecologista, para detectar rapidamente quando aparecer. Câncer de pulmão, hoje, sem dúvida nenhuma, o câncer de pulmão é o que mais mata, é alta taxa de mortalidade. E eu acho que a maioria das pessoas já viu, ou em filme, ou mesmo agora em laboratório de anatomia, com visitas a universidades, com visitas a museu, a comparação do pulmão de quem não fuma com o pulmão de quem fuma. O que vocês estão vendo preto aqui é acúmulo de nicotina e alcatrão. Como não é solúvel em água, não vai ser eliminado na urina, fica no corpo e vai causando mutações continuamente. Ah, então peraí. Nicotina, alcatrão e outras substâncias cancerígenas que eu tenho no cigarro podem ficar impregnadas no órgão agora com o tempo. E aí você nem precisa fumar mais, mesmo que você parando, a nicotina está no seu corpo causando problema. Devo lembrá-los, não apenas no... Opa! Não apenas agora, tirar aqui minha imagenzinha para não atrapalhar a visualização, não apenas agora no pulmão. Ah, quem fuma só vai ter câncer no pulmão, Michel, que vai dificultar a respiração? Não, não apenas no pulmão. Você pode ter câncer na boca, oral, você pode ter câncer esofágico, você pode ter câncer gástrico, e assim vai. Então, o hábito de fumar não tem nada de saudável. Aquela imagem que se tinha antigamente do homem de Marlboro, do James Bond fumando, esquece, tá? Você quer fumar? Fuma. Quer usar cigarro, carro de palha, narguilé, charuto, tudo vai ter substância cancerígena. Não vem com esse papo agora de que esse aqui não faz mal porque é natural. Não, não, não existe essa. Todo cigarro, todo fumo vai ter uma certa quantidade de substâncias cancerígenas. Alguns vão ter mais, vão ter menos, mas a quantidade segura para a substância é zero, ou seja, mesmo que seja o que tem menor quantidade de substâncias cancerígenas, ainda é arriscado. Câncer no tubo digestório, no intestino, também agora, deixa eu subir aqui minha imagenzinha,
É comum, nosso ex-vice-presidente José Alencar morreu, inclusive, de um tumor que começou no intestino e se espalhou pelo corpo. E aí, como eu já falei para vocês, quando começa a crescer para a cavidade, para a luz do órgão, forma um pólipo. Pólipo normalmente é aquele celenterado, né? Céssio, como água, como o coral, como a anêmona. Então é a maneira de dizer agora que ele está preso a um substrato, a uma lâmina basal. Imagina agora aqui no intestino grosso. Você não vai ter fluxo fecal, você começa a ter contaminação com as próprias fezes. Opa, isso não é muito bom. Então, pólipo normalmente é que você tem um pequeno tumor no órgão cavitário. Câncer hepático, câncer no fígado, também é possível. O fígado tem grande capacidade de mitose. Por quê? Porque ele tem que degradar toxinas presentes no sangue, então essas células morrem rapidamente. Então os hepatócitos têm grande índice mitótico. Quanto mais você expõe o fígado a substâncias tóxicas, maior a chance dele ter agora uma proliferação de células exagerada por causa de uma mutação. Então um fígado saudável, ele tem um aspecto bem diferente de alguém agora que bebe com frequência. Então sim, bebidas alcoólicas aumentam a chance de você ter câncer hepático. Ah, Michel, quanto que eu tenho que beber? Depende da pessoa. Mas quanto mais você bebe, com frequência, maior é a chance de você desenvolver câncer hepático. Ah, só quando eu ficar velho? Não. Eu já conheci pessoas mais jovens do que eu que tiveram câncer hepático. Então não existe essa regra. E aí, dois cuidados. Existem cânceres no cérebro, apesar dos neurônios fazerem mitose, existem células da glia que podem se multiplicar e tumores podem se desenvolver lá por metástase, começar em outro órgão e o sangue levou até o cérebro. E podemos ter também tumores testiculares que acabam agora afetando a fertilidade. Quando a pessoa tem isso, muitas vezes ela tem que extrair espermatozoides, congelar, porque o tratamento posterior inclui normalmente remoção dos testículos ou exposição à radioterapia ou quimioterapia, que acabam tornando a pessoa infértil. Então aí, se ela desejar ter filhos, ela vai ter que usar agora os gametas. Tranquilinho? Opa. Então aqui a gente se pergunta tudo isso, o que pode ser feito? Quais são os possíveis tratamentos que devem ser buscados sempre com a ajuda do médico, do clínico? Então nós temos radioterapia. Bom, Michel, você não falou que radiação causava câncer? Sim, mas radiação destrói, rompe ligações químicas, destrói moléculas. Então se eu agora conseguir emitir feixes pontuais apenas no tumor, eu consigo destruir apenas as células tumorais. Então a radiação ionizante que elimina células anômalas, mas isso aqui vale muito para tumores benignos localizados. Quando está espalhado pelo corpo, aí não tem jeito. Você vai usar substâncias químicas que inibem a divisão celular. São os tratamentos mais famosos, a quimioterapia. Ah, me chama, tem tanto efeito colateral? Tem, porque você não vai inibir só a mitose do câncer, vai inibir a mitose do corpo inteiro. Então você não vai ter multiplicação de glóbulo branco para te defender, você fica suscetível a doenças. Você não vai ter multiplicação de células da epiderme, você vai ficar com a pele mais fina, racha com facilidade. Você não vai ter multiplicação das mucosas, do tecido de revestimento do tubo digestório. Então, só do alimento passar, já começa a desgastar por atrito e não regenera. Aí começa a ter sangramentos internos. Aí você vai deixar de comer porque vai sentir dor, falta nutriente. Você começa a ter um efeito colateral atrás do outro, um efeito adverso. Muitos dizem que às vezes as pessoas sofrem mais com o tratamento do que com o câncer em si. E talvez essa premissa seja verdadeira. Nós temos tratamentos mais recentes, inibidores da formação de novos vasos, da angiogênese. Aí o tumor não conseguiria desenvolver porque não chegam mais nutrientes para ele. Isso aqui está em teste. E terapia gênica, tratar os genes defeituosos. A gente pode usar vírus montados em laboratório ou, mais modernamente, nós temos uma enzima chamada CRISPR-Cas9, que a gente vai ver na aula de engenharia genética, que poderia pegar e identificar o gene defeituoso, o gene que sofreu mutação, quebrá-lo, extraí-lo e permitir a inserção do gene normal. Aí você eliminaria o efeito adverso de multiplicação. Você só vai atacar células cancerosas, só vai inibir o gene defeituoso e essas células voltariam ao normal. Tá? E aí, para conscientização, nós temos diversas campanhas contra diversos cânceres. E aí uma coisa que chama a atenção, nós podemos ter agora toda a verba, perdão, todo o lucro que vem de um sanduíche numa rede de lanchonetes ser voltado para pesquisa contra o câncer, o famoso Mac Dia Feliz, que é em agosto. Toda a venda do Big Mac é voltada agora para pesquisa e tratamento de câncer. E aí o que chama mais atenção, cigarro é obrigado, paga imposto altíssimo
é obrigado a ter alertas dos efeitos colaterais na caixa e mesmo assim continua vendendo. É proibido fazer propaganda na TV, propaganda agora divulgação, e mesmo assim continua vendendo e dando lucros absurdos à indústria do tabaco. Então precisamos conscientizar as pessoas desde cedo que não há benefícios para o fumo. Podemos extrair substâncias úteis, como canabinoides extraídos da maconha para tratamento de epilepsias, convulsões, tratamento agora de dores. Tudo bem, aí é outra questão. Tá? Aí é o uso terapêutico da substância. E devemos lembrar que até campanhas de moda nós temos, como nós temos uma campanha de uma moda, vou dizer agora até, de roupas voltadas para a prevenção. Então essa daqui, que diversas atrizes da Globo, da SBT, da Band, tal, fazem campanha que é o câncer de mama no alvo da moda. Então parte do lucro que vem com a venda de roupas, de bolsas, com esta marca, é voltada agora para a pesquisa do câncer. Então conscientizar é sempre necessário. Tudo bem, galerinha? Belezinha? Com isso aqui, a gente fecha essa aula. Espero que tenha sido útil para todos. Obrigado pela atenção mais uma vez. Até mais. Um abração.